foi morto. E eles se sentem agora decepcionados. Onde está o nosso líder? Onde está aquela pessoa na qual colocamos toda a nossa esperança, a nossa força? Muitos mudaram até de vida porque acreditaram nas promessas do Messias. E Jesus conhece esta realidade, o coração daquelas pessoas, daqueles dois homens, e se aproxima deles. Aqui está também um ponto importante que deve ser objeto de imitação por parte das mães: aproximar-se dos filhos e começar a caminhar com eles, não desvalorizar aquelas perguntas, aquele mundo interior, aquela frustração, mas valorizar. E Jesus se aproxima e vai dizer: que ides conversando pelo caminho. Também a mãe deve dizer isso. O que você tem? Posso te ajudar? Quais são as suas preocupações, seus sofrimentos? Enfim, como acontece aqui no Evangelho, traçar um diálogo com os filhos, como Jesus dialoga com os discípulos de Emaús. Mas é interessante que os discípulos acham que Jesus não sabe nada. Só você que não sabe dessas coisas que aconteceram. Tantas vezes os filhos também dizem isso, e para o pai e a mãe: você não sabe dessas coisas, você não me entende. E eles contaram toda a reflexão própria acerca dos acontecimentos. Nossos sumos sacerdotes, os nossos chefes entregaram Jesus para ser condenado, morreu, foi crucificado. Mas Jesus escutou tudo isso com muita paciência, muita paciência. E foi a partir daquilo que os dois colocaram que ele começa um dos pontos fundamentais do Evangelho de hoje, começa a repetir, a ensinar toda a história da salvação. Também nós, meus queridos pais, queridas mães, devemos ter a coragem de recomeçar, repetir, recolocar alguns elementos, informar sobre alguns elementos importantes que podem estar esquecidos pelos nossos filhos. Mesmo que a gente faça como Jesus, que se queixou e disse: nossa, como sois sem inteligência, lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Mesmo que a gente tenha que dizer aos nossos filhos: vocês são cabeça dura, já falei tantas vezes, já expliquei tantas vezes. Esta queixa não deve de forma nenhuma nos isentar da missão de ensinar. Os pais devem ensinar. E sobretudo a mãe que fica mais tempo com os filhos, ensinar a catequese, sobretudo. A mãe é a primeira catequista. O que os filhos aprendem com a mãe na catequese tem um valor imenso. A minha mãe falou, minha mãe ensinou, a mãe se torna uma referência, e por isso não devem abrir mão
desta missão tão importante. E Jesus, com paciência, foi ensinando, foi repetindo, como diz o texto, desde Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Que bonito isso! Vejam Jesus como pedagogo, como mestre, como aquele que tem amor, que também é humano, ele tem a natureza humana, também sente um tanto cansaço, lentos para crer, como vocês não entendem, mas ele não abre mão da sua missão de ensinar, não abre mão, ele ensina tudo. Depois de ele ter ensinado tudo, ele quer verificar seus discípulos agora já possuem uma nova postura interior. Ele tenta se afastar, devolvendo a eles o caminho, o alto caminho. E é nesse momento que eles reconhecem o quanto é importante ficar com Ele. Também isso na vida dos pais, das mães. Quando você devolve o caminho, eles vão sentir saudades, vão sentir falta, vão dizer: fica conosco, mãe, já está tarde, não vai embora, fica conosco. Mas o momento mais importante é quando Jesus aceita o convite para cear com eles. Entra na casa, se coloca à mesa, e ao redor da mesa tantas coisas são ensinadas. Naquele momento, o diálogo deve ser permanente, a escuta, a atenção. No momento da partilha do alimento, eles não aprendem só a partilha, mas abrem o coração para tantos mistérios da vida. E ali, nesse momento, ao redor da mesa, quando Jesus parte o pão, que eles entendem que aquele é o Mestre, é o Senhor. Nesse momento, Jesus está testemunhando, por meio da partilha, tudo aquilo que Ele ensinou. E aqui nasce um elemento essencial na pedagogia materna ou paterna, é o testemunho de vida. Não basta falar, é preciso viver. E aqui Jesus então vai viver a partilha, vai partir o pão, vai fazer um gesto de estender a mão ao outro. E assim na vida da mãe é importante o gesto do perdão, da partilha, do acolhimento, da solidariedade, o abraço, o carinho, enfim, tantas e tantas coisas belas que a mãe pode fazer. Não só falar, mas viver, testemunhar. Eu diria principalmente testemunhar a sua fé, o seu grande amor para Deus. E esse testemunho dispensa nesse momento o Senhor, Ele desaparece. O testemunho dispensa que você fique aí agora repetindo mais uma vez, porque eles viram com os próprios olhos o Senhor. E esse testemunho vai ser tão forte que eles vão refazer o caminho da vida. Vão tentar, em cima do caminho da lágrima, da saudade,